E paz abundante ao seu coração. Pode se assentar. Aleluia. Nós vamos continuar o louvor daqui a pouco, tá bom? A gente tem invertido nesses dias do jejum. Nós estamos pregando primeiro, para depois preparar o seu coração para louvar. Aleluia. Quantos dizem glória a Deus por isso? Você já deu uma aquecida aqui com a graça de Deus fluindo, não é? Poderoso demais. Hoje, nosso querido irmão Azaf está conosco, esteve de manhã e agora à noite também, e glória a Deus por isso, né? Veio para o meu aniversário, aleluia. É verdade, é hoje. Glória a Deus por isso. E é tão precioso a gente poder estar aqui, né? Chegar na igreja, ver toda essa movimentação. Aí fora está uma loucura de gente. Nós tivemos um encontro de adolescentes, né? Poderoso. Foi, olha aí, os radicais estão no culto, né? Os adolescentes radical. 3 dias de encontro e está aí no culto. Não é dos que vão para casa dormir, não. Obrigado por vocês terem vindo. Nós tivemos só na rede do pastor Guilherme, foram 400 adolescentes passaram por um encontro com Deus esse fim de semana. Acho que você merece uma salva de palmas, meu irmão. Você é muito poderoso, isso é avivamento, mover de Deus, impressionante, né? Nós tivemos aí espalhado em várias chácaras, glória a Deus por isso, isso é um grande mover, isso só de encontristas, né? Então realmente foi um final de semana poderosíssimo, que Deus tem feito entre nós nesse jejum, e nós estamos compartilhando a palavra de Deus. Eu quero, hoje, nós estamos no 14º dia do jejum. Se você tem o seu livro, você pode acompanhar, ou na revista também. E nós queremos compartilhar uma palavra com você, como eu disse. No final, nós vamos também voltar aqui para a gente realmente louvar a Deus e um tempo precioso junto com o pastor Azaf, e liberarmos essa unção que flui quando nós, com revelação e o coração aquecido, adoramos a Deus. Você sabe, a igreja é uma das coisas mais, eu diria que é a coisa mais poderosa da terra. As pessoas não percebem, parece que é a mais frágil, né? Porque não usa armas, mas é a mais poderosa. Tanto é verdade que os impérios todos se levantaram, poderosos, e caíram. Mas nenhum deles foi capaz de destruir a igreja. Nenhum. E nunca será. A igreja é tão poderosa porque ela luta batalhas que o mundo natural não é capaz de resolver. E o mundo espiritual governa sobre a vida na terra. E as pessoas não sabem disso. A prova disso é que a Bíblia fala que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. As portas do inferno. Você sabe, é importante você entender esse versículo. Quando eu era novo convertido, pastor Azaf, eu tinha uma visão desse versículo totalmente louca, distorcida, porque quando eu lia assim, as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja, eu tinha a impressão assim, que era uma porta bem grande, que ela vinha para cima da igreja para nos esmagar, e a gente não vai prevalecer. Mas depois eu compreendi a palavra de Deus, graças a Deus, há muitos anos, e pude entender melhor o versículo. É justamente o contrário. A ideia do versículo, que diz que as portas do inferno não vão prevalecer, é que elas não vão poder suportar o poder da igreja batendo nela, derrubando ela e saqueando as almas que estavam ali. Então é uma ideia, não sei se você lembra, aqueles filmes antigos, as cidades tinham portões enormes. Então, tinham várias estratégias, mas quando eles iam para derrubar aquelas portas, vários homens, né, segurando ali uma tora de madeira, eles vinham e batiam naquela porta, batiam outra vez, até ela cair. E quando ela caía, eles entravam e saqueavam a cidade. Essa é a ideia. A igreja é algo tão poderoso, que além de nenhum império humano poder derrotar, nem mesmo as portas do inferno podem contra ela. Elas caem, nós entramos e saqueamos, como aconteceu esse fim de semana, em apenas uma rede, 400 adolescentes. Outro dia alguém falou assim, por que vocês não fazem apelo lá na igreja de vocês? Eu falei, é verdade, nós somos fracos com isso. Mas eu tenho que te contar uma coisa.
Você não sabe, porque é oculto. Todos os anos. Talvez nem você sabe, porque você nunca fez a conta. Porque esse aí foi um encontro. Quantos que aconteceram essa semana? Você sabe me dizer? Nem sei. 8. O Guilherme fez 4. Pois é. Mas nós fazemos 8, 10, 12 por semana. A média é 12. Sabe quantas pessoas? Todas as semanas, todas, do ano inteiro. Você sabe quantas pessoas nós passamos evangelizando debaixo de jejum e oração e pregando 3 dias para elas? Não é um apelo de panfleto, não. É uma semana de uma equipe poderosa jejuando e orando. Depois a gente prega sexta-noite, sábado o dia inteiro, domingo, e as pessoas, muitas entram oprimidas e saem orando em línguas. É um negócio assim, é um avivamento num fim de semana. Quantas pessoas converteram no encontro aqui? Muitas pessoas. Veja, nós passamos todos os anos 20 mil pessoas pelo encontro, só em Goiânia. Só em Goiânia, pastor Azaf. Nós batizamos 4, 5 mil pessoas por ano. Agora nós vamos batizar isso de uma vez, nesse final desse jejum. Novembro, né, pastor? Em nome de Jesus. Olha, veja, eu falei para ela, então, é por isso que você não vê. É porque a gente deveria fazer também, concordo. Mas a nossa igreja, é impressionante como os irmãos têm fé para ganhar almas aqui. É impressionante, realmente muito poderoso, não é? A gente vê como Deus tem alcançado isso. Por quê? Porque a igreja é poderosa, mais do que você imagina. É por isso que também ela é a mais atacada. A imprensa ataca, as pessoas atacam, querem descredibilizar. Hoje nós vivemos um movimento maligno, horroroso, de um espírito, que eu vou te mostrar hoje, um dos cavaleiros de Apocalipse, que percorre a terra, o cavaleiro branco, do engano, convencendo pessoas que ele pode viver a vida cristã sozinho dentro de casa, isolado, igual o endemoniado gadareno, porque sempre que o diabo age, ele isola as pessoas. É um espírito maligno. Então, por quê? Porque ele sabe que aqui dentro, na sua vida, ele não tem nenhum resultado. Nenhum resultado. Só de você estar aqui, reunido, existe uma presença corporativa fluindo. Uma é o nível da presença de Deus entre você e o Senhor no seu quarto. Tem. Mas quando a igreja reúne, a presença do Espírito se manifesta no corpo. E ela é plena, ela é absoluta, ela é gloriosa, é poderosa. É por isso que às vezes, eu já vi isso muitas vezes acontecer na igreja, no meio de cultos, pessoas endemoniadas começam a gritar e saem correndo, porque ela não suporta ficar aqui dentro. Ela não consegue. Tamanha é a presença de Deus. Você está acostumado, mas você está envolvido numa presença aqui. E essa presença está influenciando a sua vida. É como alguém que vai lá, não tem hoje bronzeamento artificial? Aquele esquenta ou não? Eu nunca fiz. Eu vou para a praia, eu passo o máximo que pode proteger. Mas é como a luz que está batendo em você, você não está percebendo, mas sai bronzeado. Não é? A unção de Deus aqui, quando você está aqui dentro, ela está agindo na sua vida. Está movendo, está quebrando cadeias, está te alimentando, está te edificando. Você nem está percebendo. Mas quando você sai dali, você vai ver sua cara rosada, espiritualmente falando. Você vai ver que algo aconteceu. Portanto, você não tem noção de como você está guardado na vida da igreja. Eu não estou falando estar no culto simplesmente, mas estar realmente envolvido na vida da igreja. Existe uma proteção muito poderosa. O diabo não tem poder contra a igreja. Ele nos ataca ferozmente, porque no final de tudo que você está vendo, o alvo dele é destruir a igreja. Tanto é verdade que a Bíblia fala, e particularmente nós como igreja cremos nisso, no arrebatamento dos vencedores, e é o que nós estamos esperando. A pastora Luiz estava comentando aqui hoje sobre uma matéria que saiu na BBC News, falando a respeito de uma pesquisa, que todos esses fenômenos da natureza, furacões, tornados, tempestades, secas, queimadas,
tudo que você está vendo acontecer em vários lugares do mundo, inclusive aqui no Brasil, nos últimos anos, aumentou 50% do que era o normal. Ou seja, isso é o que a Bíblia chama de princípio das dores. Princípio das dores. Quando a mulher começa a sentir contração para dar luz. Está dizendo, daqui a pouco o menino nasce. A Bíblia fala que tem o princípio das dores. Ele falou, quando vocês virem as pandemias, as guerras, guerra na Ucrânia, guerra em Israel, guerra em todos os lugares, pestes, terremotos e todas essas coisas que estão acontecendo, ainda não é o fim, mas é o princípio das dores. Significa que o fim está às portas. E as pessoas sempre mandam perguntinhas para a gente, pastor, quem que você acha que é o anticristo? Será que ele já está por aí? Provavelmente. Aqui na Videira a gente tem uma listinha, mas não revelamos. Palpite só. Os que podem ser. Hoje eu estava lendo um que eu acho também. Estava lendo a matéria dele. Camarada, mais um que levantou contra Israel recentemente. Se você está lendo, você sabe o que eu estou falando. Mandou 2 navios de guerra lá para o Líbano. Aí, ele é um candidato bom. E aí, veja, os irmãos estão preocupados. Eu não quero saber, eu brinco com isso, mas na verdade, não me importa. Muito provavelmente está assim por aí já. Mas não me importa, porque eu não estou esperando Ele. Eu não sei contra você, eu estou esperando Cristo. Eu não estou esperando o anticristo. E a grande tribulação, e o final, também não estou esperando. Estou esperando o arrebatamento. Eu creio nisso. E sabe que a Bíblia fala que no meio desses 7 anos, de acordo, a Bíblia diz que no meio, nos 3 anos e meio finais, que é a grande tribulação, acontece uma coisa que é o que nós acreditamos, porque os crentes, o filho varão é tomado. Filho varão não é Cristo, não vou dar aula de Apocalipse para você, mas depois do jejum a gente vai falar disso, quantos gostariam de ouvir? Se prepare. O filho varão é a parte madura da igreja que é tomada. E a Bíblia fala que ele sobe e de lá ele expulsa Satanás das regiões celestiais e ele é lançado para a terra. Você vê o poder da igreja. Eu creio e oro para que nós façamos parte da igreja vencedora, pela sua graça. E quando nós formos arrebatados, o diabo vai ser expulso de lá. Por quem? Por você. Pela essa igreja poderosa, que você faz parte. Eu não estou falando da videira simplesmente, mas eu oro para que nós façamos parte disso. Então, hoje, você não tem ideia do quartel-general celestial, sobrenatural, em o que você vive. Esse mundo jaz do maligno. Ele é do inferno, cheio de demônios. Nós não temos noção, irmãos, da batalha que existe em favor de destruir as pessoas e as famílias. Quando você vê o anjo falar para Daniel que foram 21 dias de batalha para trazer a resposta da oração dele, com o príncipe da Pérsia, príncipe não sei de onde, Gabriel, Miguel, todo mundo envolvido nessa batalha. Existem príncipes que governam, principados que governam nações, países, cidades, famílias. Demônios que agem. Você já viu aquelas famílias que tem uma maldição sobre elas? Nitidamente tem demônios que atacam naquela área. É um espírito de destruição, de separação, ou de câncer, ou de miséria, ou de suicídio, tanta coisa horrorosa. O demônio que está agindo ali. Cada nação você percebe isso, mas a igreja é poderosa, porque ela está assentada em Cristo Jesus, nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poderes, domínios e governos. E o diabo tem que se dobrar, e você está escondido em Cristo, na vida da igreja. Por isso, muito cuidado com pensamentos que querem te roubar da vida da igreja. Não é uma questão só de frequentar o culto, mas de se envolver. Ser vinculado, ter pessoas que falam na sua vida, que oram por você, que sabem sobre você. É uma interdependência, nem é uma dependência, nem é uma independência, mas é uma ligação em amor. Isso é poderoso, a vida de Deus corre entre nós. Somos guardados, protegidos. Muitas pessoas que não entendem isso, às vezes elas vêm de outros lugares, elas falam para a gente, pastor Azaf, não, eu vim, pastor, eu queria conversar com você porque eu preciso de uma cobertura espiritual. Ela quer que eu
todo dia reúno, acho que 1 hora por ela, não sei exatamente o que ela pensa. Eu falei, pô, então vem para a igreja, que se você chegou aqui e envolveu, está coberta. A cobertura é o corpo. Quando você bate o dedinho aí no chão, inflama, todo o seu corpo se movimenta para atacar a infecção que está querendo entrar ali. Mas se o dedo estiver fora do corpo, vai apodrecer. Porque não tem vida passando nele. Percebe a seriedade? Nós não imaginamos. Então, hoje eu quero te dar uma aula para te mostrar o que realmente é o poder de você estar vivendo nas bases de uma igreja apostólica. A importância de você entender que não é uma questão de estar num lugar chamado igreja, mas estar num lugar onde realmente os fundamentos do ensino apostólico é praticado. E o tanto que eles são fundamentais, importantes e definitivos na nossa vida. Eu vou te mostrar que existem hoje 4 cavaleiros percorrendo a terra que atacam a igreja e atacam famílias. E eu vou te mostrar como os fundamentos que são praticados na vida da igreja, com base nos ensinos dos apóstolos, defende você e a sua casa dos 4 cavaleiros. Que, em última análise, são responsáveis por todos os problemas que nos acontecem. E, às vezes, você não tem clareza disso. Você não tem noção disso. E permite que, por qualquer bobagem, o diabo te arranque. O diabo está louco para criar um problema para tirar você daqui. E você tem que prestar atenção. Tem irmãos que são tão frágeis que ele passa por mim no shopping, eu não cumprimento ele, porque eu tenho que conhecer os 20 mil irmãos que tem aqui em Goiânia. E ele fala, pastor arrogante, na igreja paz do Senhor, graça e paz abundante. Mas no shopping ele nem olha para mim. Eu não sei nem quem eu casei. Muito menos os que eu batizei. É maldade. Você não pode fazer essa maldade com o pastor, que tem 27 anos de ministério. O Lazar vai fazer 50. Aleluia. Glória a Deus. De ministério. Pedir bênção para um cara desse. Na verdade, tem gente que fala, você lembra de mim, né? Fora, refresca a minha memória. É boa, essa é boa. Refresca a minha memória, irmão. É uma boa tática, né? Antigamente eu ficava, agora eu não fico mais falando, não lembro não, querido. Sinto te decepcionar. E esse negócio de escrever nome no livro? Complicado, por isso que eu não escrevo nome. Porque muitos eu não lembro. Eu lembro de você claramente. Às vezes eu não lembro o nome. Então você tem que me ajudar. Dedicatória que eu falei. Escrevendo livro. Dedicatória, obrigado, amor. Dedicatória é complicado para o pastor. Você vê, voltando para cá. É só uma questão, às vezes, boba. E a pessoa, um probleminha que ela tem, ela vai embora, já percebeu? Ela sai, emburra com o líder, emburra com o pastor, briga com o irmão e vai embora. Sai da igreja, vou procurar outra. E ele não vai parar em lugar nenhum. São como... Bom, veja, eu quero ler com você Atos. Então vamos mergulhar nisso aqui. Atos capítulo 2, verso 41. Abra sua Bíblia de papel. Nós, afinal de contas, estamos lendo Atos, a igreja primitiva. Então, verso 41. Os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Aleluia, alguém diga glória a Deus. Agora, como que esse povo que converteu vivia? Aqui está o registro. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, diga comigo, doutrina dos apóstolos. Na comunhão, diga comunhão. No partir do pão e nas orações. Vamos dizer, diga comigo, doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão, orações. Agora fala por mão da direita, doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e orações. Agora fala por da esquerda, doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e orações. Agora fala só você.
Muito bem, uma salva de palmas para essa sala de aula. Muito bem, aqui estão os 4 pilares fundamentais de uma igreja apostólica saudável. Eu não estou dizendo, Deus que me livre, graças a Deus que tem muitas por aí. Todos os lugares, Deus sempre tem o seu povo. Mas eu posso dizer que nós procuramos ser essa igreja. Infelizmente, em muitos lugares, você vai ver uma ou duas coisas e não vai ver outras 2. Às vezes tem igrejas que oram muito. É uma base, amém? Mas não ensinam a palavra. Às vezes você vai ver uma igreja que ensina muito a palavra, mas não ora. Outras até oram, ensinam, mas não estão ensinando, às vezes, a doutrina dos apóstolos. Ou não estão praticando a comunhão. Estão falhando em certas áreas, todas elas são fundamentais. E você vai ver o tanto que isso é importante e poderoso na sua vida e na vida da igreja. Porque quando a igreja vive esses 4 pilares, ela se torna uma igreja poderosa, forte. E isso também, obviamente, pode ser aplicado na sua vida. Quando você, pessoalmente, pratica isso, você se torna um crente forte em Deus. Em Deus. Você tem uma vida espiritual forte. Você quer ter uma vida espiritual forte, que não desaba por qualquer vento que sopra, por qualquer problema que aparece, qualquer ataque do diabo. Tem irmãos que, às vezes, eles estão tão assim, alegres, cheios do Espírito, de repente ele desvia, porque é fraco na fé. Ele só tem um pilar, mas é fraco, a mente dele é fraca, não tem revelação, não tem renovação, ele não entende as verdades da doutrina dos apóstolos, não conseguem compreender isso. E olha, antes que você talvez você veio de outro lugar, muitas igrejas pentecostais, quando você ouve falar de doutrina dos apóstolos, você pensa em modos e costumes, roupa e outras coisas assim. Não é disso que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando daquilo que era o fundamento dos ensinos dos apóstolos. A obra da cruz, a obra consumada, o evangelho da graça. Quem está me entendendo? Essa é a doutrina dos apóstolos, e não nenhuma outra coisa exterior que a palavra de Deus nos ensina. E quando você aplica isso na sua vida, você vai ver uma vida forte. A Bíblia fala que eles perseveravam, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Se você continuar lendo, você vai ver que eles se reuniam diariamente, de casa em casa e no templo. Hoje não tem mais templo. Isso aqui não é um templo, isso é um local de reunião. Deus habita em você, em mim, em nós. Nós somos o templo, reunidos. Isso aqui não é um altar, é um palco. O altar está dentro do seu coração. Amém, irmãos? Importante ter clareza das coisas. Hoje são espirituais, e nós precisamos ter compreensão dessas verdades poderosas. E é por isso que a Bíblia fala que eles se reuniam de casa em casa e no templo, constantemente, diariamente, mostrando a importância da reunião. Porque, como eu disse para você, uma é a presença de Deus sua com Deus no seu quarto, a outra é a presença quando nós nos reunimos. Foi quando eles estavam juntos, reunidos, por exemplo, que o Espírito Santo veio. Foi também quando eles estavam orando juntos que o chão tremeu, o lugar tremeu. Imagina orando e essa arena balançando. Jesus nos ajuda. Quero ficar aqui embaixo. Mas isso não aconteceu em lugar nenhum sozinho. É o poder de Deus. A Bíblia fala que milagres extraordinários aconteciam porque eles estavam praticando esses 4 pilares e estavam reunidos. Nós podemos esperar isso acontecer, porque se nós praticarmos a vida da igreja como eles praticavam, nós também podemos experimentar o que eles experimentaram. Isso é tremendo, não é verdade? Se você... muito bem. Então mantenha a sua Bíblia aberta em Atos. Vamos ver o efeito, então, do que estava acontecendo na vida deles.
na prática desses pilares. O resultado desses 4 pilares da igreja primitiva é encontrado logo no versículo seguinte, Atos 2, verso 43. Verso 43. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais, milagres, poder de Deus, eram feitos por intermédio dos apóstolos. Como eu disse para você, eu realmente acredito que se nós continuarmos perseverando nesses 4 pilares, nós vamos ver essas maravilhas, esses sinais acontecerem entre nós. Temos visto numa medida, mas veremos muito mais. Quantos dizem amém por isso? É a palavra de Deus, que não falha. Olha o verso 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Diariamente. Nós fazemos culto domingo. Eles reuniam no jejum, nós estamos fazendo todo dia. Aleluia, né? Perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Partiam o pão todos os dias. Mas muitas pessoas querem participar do culto online. Amém? Por você que não pode estar aqui, talvez você não mora aqui em Goiânia. Mas você mora aqui em Goiânia e não tem nenhum outro impedimento, você devia estar aqui. Com muito amor e carinho eu te digo isso. Porque a Bíblia fala que eles estavam reunidos, estavam juntos, no mesmo lugar. Deus espera que o seu povo se reúna. Para quê? Para partir o pão. Como nós estamos fazendo, hoje nós fazemos uma vez por mês, no jejum estamos fazendo todo dia, mas o nosso desejo é fazer todo o culto. Porque esse é o correto. Porque, embora o pão e o vinho é um símbolo, mas ele é algo que nós fazemos de uma maneira poderosa e se torna espiritual. E tem impacto na nossa vida. Participar da ceia não é neutro. Quando você toma com revelação, isso afeta a sua vida. Olha para você ver Atos, e eles se reuniam para isso era muito importante para eles. Atos capítulo 20, verso 7, olha o que diz: no primeiro dia da semana, domingo, estando nós reunidos para quê? Com o fim de partir o pão. Com o fim de partir o pão. Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite. Veja que o propósito que eles estavam reunidos no domingo era para partir o pão. Nem era, em primeiro lugar, para ouvir a pregação, mas era a importância que isso dava. E eu creio, sim, que o partir do pão seja uma maneira muito importante, poderosa. A Santa Ceia é algo muito poderoso. Por quê? Porque mostra o coração de Deus, porque faz lembrar o Filho dele amado, Cristo. Foi Jesus que falou: todas as vezes que vocês comerem do pão, beberem do cálice, faça isso para lembrar de mim. Por isso que é precioso aos olhos de Deus. Quando nós tomamos a ceia e lembramos do Filho amado, que morreu por cada um de nós, isso agrada o coração de Deus e libera poder de Deus sobre nós. Quem está me entendendo? Eu estou te mostrando o que tem valor. Porque às vezes para que você nunca pratique isso de uma maneira religiosa, ou deixe de praticar por alguma coisa. Isso é uma coisa tão importante. A providência que Deus quer que você receba na comunhão não pode ser negligenciada. Eu vou te dar um conselho. Se lá na sua casa está tendo uma luta, está tendo um problema, uma doença, um problema financeiro, uma briga, eu não sei o que pode estar acontecendo, ou com você, separe para jejuar, para orar e tome a ceia, todo dia. Chama a sua casa, toma a ceia 7 dias. Pastor, mas não tem que ter um pastor lá? Tem, você. Você sabe, nós somos um reino de sacerdotes. Aqui na igreja nós acreditamos que cada crente é um ministro. Você pode pegar a ceia, o pão, o vinho ou o suco de uva, consagrar, chamar sua família, chamar seu pai, sua mãe, seus irmãos, orar, tomar a ceia crendo e repreender o diabo, e você vai receber poder lá na sua casa também. E no domingo você toma aqui com a gente de novo. É poder de Deus. Eles faziam isso com revelação. E Deus nos exorta a fazer. Atos, verso 47, ele continua dizendo, olha o que mais que eles praticavam: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Por quê? Porque o louvor libera o poder de Deus. Quando nós cantamos com o coração e adoramos a Deus,
poder de Deus é liberado. E é por isso que eu estou pregando, porque daqui a pouco nós vamos louvar. Quando você louvar com esse entendimento, cadeias vão ser quebradas. Você lembra quando Paulo e Silas estavam na prisão? O que liberou? O que destruiu as cadeias? O louvor. Que eles estavam cantando e louvando a Deus presos. E algo tão poderoso aconteceu que romperam-se as cadeias, as correntes. Quando Saul ficava endemoniado, como que Davi expulsava o demônio dele? Louvando. Ele começava a cantar, os demônios fugiam. Nós vamos louvar aqui hoje e cadeias serão quebradas na sua vida também. Eles praticavam isso e nós praticamos com esse entendimento. Talvez a gente não gaste muito tempo te contando isso, e você vem e você apenas observa que nós fazemos certas coisas. Talvez você nunca nem se perguntou, por que o culto é desse jeito? Por que tem pregação, tem oração, tem palavra? Quem que inventou isso, pastor? Quem que organizou isso? Estou te mostrando, isso não é uma invenção nossa, não. Do presbitério, surgiu na nossa cabeça. Não, isso é inspiração de Deus para os apóstolos, que deixaram registrados nos primeiros dias da igreja, e que nós praticamos porque entendemos que são pilares espirituais fundamentais, inegociáveis. Ah, pastor, mas a Bíblia não diz que cada um veja como edifica? Não tem uma certa liberdade para edificar a igreja? Mas não significa que não tem um modelo. Deus não amarra ninguém, mas Ele deixou um modelo de pilares fundamentais. Existem detalhes que não importam, são secundários, mas aquilo que é fundamental é inegociável. Quantos dizem amém por isso? Muito bem. Os 4 pilares, eu quero agora te mostrar. Coloca aqui o primeiro PowerPoint para mim. Esses 4 pilares que são praticados, eles são realidades de uma imagem que era uma sombra lá do Velho Testamento. Deus morava na arca, lá atrás, no começo. E aqui está cortando aqui a imagem, ó, irmão. Cadê está aparecendo só a bacia. Ajusta a imagem aí. Tem uma faixa preta, né? Maligna. Tampando aqui a imagem. Não, mas daqui a pouco eles vão arrumar. Aqui está o tabernáculo. Deus habitava lá no Santo dos Santos. Um esquema, né, para que você veja mais ou menos como se a gente tirasse aqui a parte de cima para você ver como que era lá dentro. Mas você vai ver que aqui ainda tinha, para baixo da bacia aqui, de água, tem o altar do sacrifício, na entrada do lugar. Depois, voltou aqui, o outro, deixa esse aqui primeiro. Então tá aqui, para você ver como que era, tá legal? Aqui era o portão de entrada, aí você tem o altar do holocausto, onde era feito o sacrifício diário, depois a bacia de bronze, cheia de água, onde o sacerdote lavava as suas mãos, aí você tem o lugar santo com 3 móveis lá dentro, do lado direito aqui a mesa dos pães, candelabro e o altar de incenso, e lá no final, o Santo dos Santos. Então, se você contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aqui, móveis. Alguns dizem 7, porque separam a tampa da arca, que é o lugar da propiciação, né, o propiciatório, onde tem os anjos um de frente para o outro. Não tem, você pode escolher. Mas, basicamente, esse era o lugar que Deus habitava lá no Velho Testamento. E você vai perceber que os 4 pilares da igreja têm uma relação de revelação com o que era lá antes. Lá era um lugar literal, Deus morava lá. Mas agora, aquilo se tornou uma sombra da revelação que nós vivemos hoje no Espírito, na vida da igreja. Quem está me entendendo? Portanto, se acompanhar o meu raciocínio. Não é complicado, é só você prestar atenção. Te mostrando como a Bíblia é um livro incrível. E ela é um livro de revelação. Ela não é um livro de historinha, nem de entretenimento. Ela é um livro poderoso. É a palavra de Deus. E quando você tem revelação, você ganha fé no seu coração. E quando a fé entra em ação, o céu se abre sobre a sua cabeça. Por isso que é tão importante ter a revelação da palavra de Deus. Então, quando você lê os 4 pilares de Atos, capítulo 2, verso 42, deixa a sua Bíblia aberta aí.
Enquanto você lê Atos e olha aqui para o tabernáculo, a gente percebe uma correlação entre eles. Se você olhar da maneira que eu estou te mostrando aqui, você vai ver na parte aqui de baixo, você vai encontrar ali o candelabro, não é? Que está daquele lado ali. Você vai ver, como eu te falei, a mesa dos pães, do lado de cá, o altar de incenso e esses dois outros móveis aqui, a bacia e o altar de holocausto. Pastor, o que eles têm a ver com essa, e ele tem essa forma retangular, que inclui os 4 lados do tabernáculo. E nós podemos correlacionar esses móveis com os 4 pilares que estão lá. Muito bem, o que é então o primeiro móvel? O altar do holocausto, pastor. O altar do holocausto, o primeiro pilar. Qual que é o primeiro pilar? Quem se lembra lá de Atos 2,42? A doutrina dos apóstolos. Então diga comigo, o altar do holocausto é a doutrina dos apóstolos. Por quê? Por que o altar do holocausto é a doutrina dos apóstolos? Porque a doutrina dos apóstolos é a doutrina da obra consumada, que aconteceu aonde? Na cruz. E o que aconteceu na cruz? O sacrifício. Foi lá que Jesus foi morto. E era aqui que o animal era sacrificado. Era nesse lugar que eles sacrificavam o cordeiro, que derramava o sangue para cobrir o pecado do homem. E foi lá na cruz que Jesus morreu por mim e por você. Foi sacrificado em nosso lugar. Então você vê, ele é o primeiro móvel. Crer nessa verdade é fundamental. Ensinar a verdade da obra consumada, do cordeiro que foi morto, que pagou os seus pecados, que te perdoou, é fundamental. Isso é muito importante. Mas também tem a bacia cheia de água, onde o sacerdote lavava a mão. E a Bíblia diz que nós somos lavados como? Pela água da palavra. Água da palavra. Então, aqui a bacia de água que nos lava é a palavra. Mas qual a palavra? O Evangelho. O Evangelho da graça de Deus. Não é a doutrina da lei. Não é o que se ensinava lá em Moisés. Agora, na nova dispensação, na nova aliança, a verdade que transforma a sua vida é a verdade do Evangelho, de que você é filho, que você é perdoado, que você é amado, que você é a justiça de Deus em Cristo, que você é uma pessoa debaixo da aliança, que Deus está do seu lado e não contra você, que não tem mais maldição na sua vida, amém? Que a lei passou para você, que você é abençoado com toda sorte de bênçãos, que o Senhor está feliz com você e não está irado, não vai derramar ira, porque você agora é esse filho, herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo, assentado com Ele nas regiões celestiais, acima de potestades e principados. Você é um sacerdote, você pode falar, ministrar e ser ministrado. Esse é o Evangelho. Mas tudo isso baseado no que aconteceu na cruz, lá no altar do holocausto. Aleluia. Ensinado através do Evangelho representado pela bacia. Estão comigo? Até aqui tudo bem? Podemos avançar? Veja que relação incrível, maravilhosa. Eram coisas reais que se tornaram sombra das realidades que nós vivemos hoje. Isso é poderoso. Para quem quiser ver o texto, está lá em Efésios 5:26, que fala de ser lavado com a palavra, tá bom? Isso é maravilhoso. Muito bem. Depois, nós vamos ver o candelabro, com 7 hastes, ou a menorá. Qual que é o segundo pilar? A comunhão. Eles se reuniam para se encontrarem, para ter comunhão dos irmãos. Esse é o próximo móvel, o candelabro. A menorá é a igreja de Cristo, onde o Espírito Santo se encontra e manifesta toda a sua plenitude. Lá em Apocalipse, no capítulo 1, verso 20, Jesus diz claramente que a igreja era esse lugar, eram os candelabros. Olha o que diz aqui, ó. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita
E os 7 candeeiros, ou candelabros, de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Amém, irmãos? Ele estava falando justamente isso. Essas 7 igrejas, elas existiam. Mas na Bíblia, o número 7 é algo completo. Então, elas também representam todas as igrejas de todas as épocas. Hoje, nós temos, no fim dos tempos, basicamente, 2 delas que estão vivendo aqui, a de Laodiceia e a de Filadélfia. E eu oro para que nós sejamos a igreja de Filadélfia. A única que não recebeu nenhuma repreensão, só elogios, porque amava o Senhor. A igreja de Laodiceia é a igreja dos últimos dias. A igreja que diz, sou rica e abastada, não preciso de nada. Ela não depende da graça de Deus. Uma igreja legalista, orgulhosa, arrogante. Mas a que vai subir é a de Filadélfia, que ama o Senhor, porque foi amada primeiro. E aqui ela representa essa igreja. E isso é muito poderoso. Mas depois a gente fala mais delas. Depois você tem aqui a mesa dos pães. Então vamos lá. O candelabro é a comunhão dos santos, porque é a vida da igreja. É aquilo que nos conecta. É um pilar que nós praticamos. O outro pilar é a mesa dos pães. Mesa dos pães, está do lado de cá. Esse móvel é o pilar do partir do pão. É o momento, é o lugar que nós damos o valor e a importância em praticar o ato de tomar a ceia com revelação. Quem está me entendendo? Está aqui, é um pilar da igreja, que estava lá e que nós podemos enxergar aqui também. E depois você encontra o altar de incenso. Todo mundo sabe que na Bíblia, incenso é oração. Oração. Por que nós fazemos questão de orar? Na igreja, nós valorizamos a oração. O altar trata-se de intercessão, de louvor, de adoração, todas as coisas. Eu vou avançar com você daqui a pouco, mais sobre isso. Mas você vai perceber o porquê que é importante orar. Muito bem. Então eu te mostrei aqui os 4 grupos de imóveis que tinha lá, com os 4 pilares, ok? Está claro para você? Bacia e altar de holocausto, a doutrina dos apóstolos. O candelabro, que é a comunhão da igreja. A mesa dos pães, que é o partir do pão, a ceia. E o altar de incenso, que é a oração. Vamos falar junto agora aqui, olhando? Vamos lá. Eu vou falar aqui, você fala para mim o que é. Estão preparados? Bacia de bronze e altar do holocausto. Qual que é a coluna? A doutrina dos apóstolos. Candelabro, comunhão dos irmãos. Mesa dos pães, partir do pão. Altar de incenso, oração. Muito bem. Agora eu vou te acrescentar mais um elemento, que está ligado com esses quatro pilares, que são realidades da sombra que era apresentado lá, e que te defende dos 4 cavaleiros. Você vai ver agora como essas 4 verdades são poderosas, são vividas na igreja, e são fundamentais para te defender de todos os problemas que você enfrenta na terra. Representada na Bíblia pelos 4 cavaleiros que percorrem a terra hoje. Avança o PowerPoint. Bom, só um pouquinho aqui, só para mostrar. O tabernáculo, ele estava nessa disposição. É muito importante você saber isso. Aqui está os pontos cardinais. Então, o norte está de cá, o sul não é aqui embaixo, é lá. Tá bom? No desenho, para você ter clareza. Então, o sul está de cá, o norte, o oeste e o leste. Isso é muito importante porque eu vou te mostrar agora esses cavaleiros. Pode passar o próximo PowerPoint, por favor. Então, você tem o cavaleiro vermelho, na Bíblia você vai ver que ele ataca pelo oeste, o cavaleiro preto que ataca pelo norte, o leste que é atacado pelo cavaleiro branco e o sul que é atacado aqui pelo cavaleiro amarelo. Muito bem. Vamos ler isso lá em Apocalipse? Abre a sua Bíblia aí em Apocalipse capítulo 6, verso 2. Apocalipse capítulo 6. Eu quero te mostrar esses cavaleiros aqui. Vi então, verso 2, e eis um cavaleiro branco. Como que era esse cavaleiro?
seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. O cavaleiro branco, ele tem um arco, mas não tem flecha. É um espírito de engano que percorre a terra. Ele usa a Bíblia, mas distorce. Por isso que não tem a flecha, não é completo. Hoje nós vivemos debaixo de um terrível espírito de engano, que distorce a palavra de Deus, que mistura a lei com a graça, que tira Cristo do centro. Infelizmente, na maioria dos púlpitos, e tomado então, infestado na internet, estão pregações de autoajuda. Braço do homem. Não é? Estão pregações misturadas, que não tem Cristo no centro. Você vai ver pessoas fazendo confissões na igreja, mandando as pessoas dizendo, repete comigo, eu sou bonito, eu sou rico, eu sou inteligente, eu sou capaz, eu sou isso, eu sou aquilo. Tudo bem, até poderia ser verdade, se não fosse um erro que eles cometem. No final da confissão, eles esquecem de colocar a coisa mais importante e fundamental, uma palavrinha, em Cristo, em Cristo, em Cristo. Em Cristo você tem sabedoria, em Cristo você tem saúde, em Cristo você é abençoado, em Cristo você é próspero, em Cristo você é ungido, em Cristo você tem a beleza, em Cristo você tem tudo que você quiser colocar na listinha, mas fora dela é autoajuda, é humanismo dentro da igreja, um espírito de engano, convence as pessoas de que podem viver sem Deus, mas Jesus falou, sem mim, nada podeis fazer. Diga amém. Esse é um cavaleiro. Ele está andando dentro das igrejas, em volta do mundo todo, enganando as pessoas, dentro e fora, sutilmente, misturando as coisas, impedindo as pessoas de entenderem como que se separa o antes e depois da Bíblia. Eu estava falando outro dia numa live minha a respeito de que o mandamento, hoje na Nova Aliança, você só tem 2 mandamentos. Quem é que sabe? Crer e amar. Crer e amar. Esses são os mandamentos da Nova Aliança. E você só pode amar depois que você soube que é amado primeiro. Aí alguém falou, mas é aquele versículo que diz que os que se esforçam que se apoderam do reino. Te peguei, pastor. Uma irmã que estava assistindo a live, depois ela me conhece, ela me encontrou e falou, não, pastor, eu falei, agora pegou o pastor, quero ver. Falei, pois é, sobre quem está escrito? Eu disse para o irmão, todo amor e carinho, precisa ler direito a Bíblia. Porque senão o espírito de engano te pega. Eu falei, sobre quem que a Bíblia está falando? João Batista, querido. Aonde que ele está posicionado? Para cá da cruz ou de lá? De cá. Do lado de cá, ele já fez todo o esforço que você nunca seria capaz de fazer. É ilusão. Aí você vê frases prontas, sutil, espírito de engano. Eu vi outro de propaganda de um devocional famoso, o cara dizia lá, numa frase que estava lá, a sua bênção é a medida da sua obediência. Eu vi aquilo e minha luz acendeu. Eu falei, que tanto que tem que obedecer então? Qual que é a régua? Qual que é a medida? Qual que é tanto? Não, muito. Quanto que é muito? Com base em que a gente avalia? Qual que é o gabarito? Para saber se você obedeceu tudo? A lei. A lei é a régua. 613 mandamentos, que você nem sabe o que é. Porque senão não comia camarão, carne de porco, misturava as rosas com as flores, no jardim, algodão, né? Não pode, leite com carne não pode cozinhar. Tem muita coisa que você nem imagina, loucura. Quem é que obedece? Então, se é assim, você não vai receber nada. Veja, parece espiritual, mas é engano. É mistura. Mina sua fé. Percebe? Se onde abundou o pecado, superabundou a graça, então vamos pecar. Já diziam isso para Paulo. E até hoje nos acusam na videira.
Speed engano. Por que vamos pecar se eu estou morto para o pecado? Oh, meu Deus do céu. Se eu nasci de novo, se o que habita em mim é uma nova vida, se está inscrito no meu coração a vontade de Deus. Não tem prazer em lama, não tem prazer em pastos verdejantes, não sou porco, sou ovelha. Aleluia. Não desvalorize a obra da cruz, não diminua, não permita o espírito de engano roubar você, percebendo aqui o tanto que é importante o altar do holocausto e a bacia de bronze para defender do cavalo branco. Saber por revelação, todos os dias, domingo após domingo, a respeito da obra da cruz, ouvir a pregação que está centrada puramente em Cristo, como a sua centralidade, a obra da cruz, o evangelho da graça, do favor de Deus, a nova aliança, puramente, sem mistura, nem mais nem menos, é fundamental. Caso contrário, qualquer pequena mistura se torna um espírito de engano, que rouba a sua fé. É impressionante. E hoje nós vivemos a geração, muitas nos mandam os videozinhos, porque os irmãos já começaram a perceber, e você acha, mas seja sábio para comer só as boas, seja seletivo. De um irmão, ele chama morte e o inferno segue ele. O amarelo, porque amarelo esverdeado é a cor do defunto, né? Então, ele é o cavaleiro da morte. Então, muito bem, você viu aqui que você tem um cavaleiro que é o espírito de engano, você tem um que mata pela fome, o outro pela guerra, e o outro que é a própria morte agindo. Esses 4 cavaleiros, todo o tempo estão correndo na terra. E você perceber, isso tem aumentado muito nos últimos dias. Por quê? Isso é sinal do fim dos tempos. As guerras aumentaram, a fome aumentou, as pestes aumentaram, o engano aumentou, a morte aumentou de todos os tipos, porque esses cavaleiros estão atuando, estão atacando a igreja, estão atacando o mundo, estão agindo por toda a terra. Olha, bom, pastor, e como que a gente sabe? Olha aqui, lá em Zacarias, você pode abrir a sua Bíblia lá em Zacarias, capítulo 6, verso 6, se você conseguir achar aí, a Bíblia diz, ele mostra esses lados que eles estão atacando. O carro em que estão os cavalos pretos sai para o norte, né? Então o cavalo preto está atacando o norte. Não sei se tem mais um PowerPoint ou não. Já está aqui, né? Eu acho que é o último. Então ele ataca o norte. Veja lá, o norte tem aqui a mesa dos pães, o partir do pão. Você vai conectar tudo isso. Os dos brancos, após eles, e os baios, para o sul, do lado de lá, onde tem um candelabro. Sai assim os cavaleiros fortes, forcejando por andar avante, para percorrer a terra. O Senhor lhes disse, ide percorrer a terra, e percorriam a terra. Muito bem. O cavaleiro branco, então, ele está atacando, como eu disse para você, esse lado. O vermelho, a guerra. Cada um deles eu descrevi aqui para você. E agora, é importante que você comece a perceber que esses ataques dos 4 cavaleiros, eles são figuras onde o diabo ataca diferentes áreas na sua vida, na minha vida, na nossa casa. Todos nós, em uma medida, somos atacados nessas áreas que estão aqui colocadas. E elas vêm de 4 direções diferentes. E se nós olharmos atentamente para os 4 pilares correlacionados aqui com os 4 cavaleiros e com os móveis do tabernáculo, você vai ver o quê? A provisão de Deus, que Ele colocou para te cercar dos 4 lados, para impedir que o diabo te ataque de cada lado, com cada pilar. Veja, o primeiro, como eu disse para você, ensinamentos. Então você vai ver aqui esse cavaleiro branco, que vai atacar, como eu já falei, para questionar a sua fé, para roubar a sua fé. O Senhor providenciou o pilar dessa revelação verdadeira, poderosa. Se você está ouvindo o Evangelho da Graça todos os dias, quero te convidar, se você não faz o devocional comigo, faz todo dia.
Nós não temos culto todo dia, mas pelo menos lá eu estou pregando todo dia, às 8 da manhã, da segunda à sexta, no meu canal do YouTube, no meu Instagram, no TikTok, na Pedrosa com Z. Todo dia. Não é uma live para falar de doutrina, muito menos de autoajuda e opinião humana, para falar do Evangelho, todos os dias. Por quê? Porque todo dia o diabo te ataca. Todo dia você tem que lembrar do Evangelho. Você tem que estar guardado com a sua mente. A sua fé tem que estar afiada. Um minutinho que você para, uma página que você para ler. Tem dia que eu leio uma página e falo, meu Deus, como que eu escrevi esse negócio? Uma página, com tanta revelação que tem ali. E tanto que a gente compartilha 1 hora. Meia hora, desculpa, 40 minutos. Mas é poderoso. Segundo, vamos lá. A comunhão da igreja local é o segundo pilar, que traz a cura e o suprimento. E esse cavaleiro que vem do sul é o amarelo, que representa a morte, por meio de fomes, doenças, e tantas coisas que o diabo ataca. E é nesse momento, né, que esse cavaleiro amarelo está atacando para matar, é que você vai encontrar vida lá na comunhão dos santos, na vida da igreja. É aqui que esse espírito que tem matado pessoas por depressão, pânico, ansiedade, angústia, tantos medos. As pessoas morrem porque estão envolvidas com todas essas coisas. Mas é na vida da igreja que você é protegido desses ataques horrorosos de ansiedade, de depressão, coisas que levam a pessoa para vários tipos de morte. Ficam doentes. É impressionante. Jesus chama essas igrejas que eu mostrei para você, para mostrar que ela é esse lugar. E nós precisamos estar atentos. Nós queremos ser essa igreja viva, essa igreja de Filadélfia, essa igreja que preza por essas verdades e que nós precisamos realmente estar envolvidos. Como eu falei, lá em Marcos, capítulo 5, verso 5, a Bíblia fala daquele endemoniado, que foi o homem mais possesso que já teve na Bíblia, o gadareno. Tinha 2.000 demônios, foram lançados para os porcos. A Bíblia fala que andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Veja, esse homem, a Bíblia fala que ele andava isolado entre os sepulcros, possesso. Por quê? Essa é a estratégia do diabo para matar qualquer pessoa, isolar ela. Preste atenção no que eu vou te falar. É por isso que o diabo trabalha com a mágoa, com ódio, ressentimento. Pessoas com mágoas fogem de você. Se você fica magoado com a igreja, fica magoado com o pastor, você foge. O que o diabo fez? Isolou. Até os animais sabem disso. O leão vai caçar, ele isola o doente e mata o fraco. O diabo faz a mesma coisa. Vou dizer uma coisa em amor para você. Eu já ouvi todo tipo de desculpa que o diabo coloca na sua cabeça para te tirar da igreja. Ele fala, eu vou embora dessa igreja, porque essa igreja tem muitos defeitos. Quem já ouviu isso? Mas todas têm. É ou não é? Pensa comigo. A gente estava dando alguns exemplos aqui hoje. Né? O pastor Azar até falou. Quem já não foi maltratado no aeroporto? Você deixou de voar? Ah, não. Maltratado em restaurante. Deixou de sair para jantar fora? Quando pode? Não. Tem médico que esquece até tesoura na barriga do paciente. Aí você já viu alguém falar, nunca mais irei no médico. Não, em todos os lugares tem defeito. No entanto, você não para de ir. Mas na igreja não pode ter defeito. Vou embora. Né? Tem gente que fala, não vou para a sua igreja, pastor. Porque a sua igreja tem muito hipócrita. Falando de você. Sabe o que a gente fala para ele? Pode vir. Aqui sempre cabe mais um. Veja, é mentira do diabo. Que quer achar, o dia que outros dizem, o dia que eu encontrar uma igreja perfeita, eu vou participar dela. Não vai não vá para lá, se você for para lá, você vai estragar ela. Ela deixa de ser perfeita. Então, que conversa é essa?
Você nunca vai encontrar lugar nenhum, nenhuma igreja que seja perfeita, porque o Espírito está trabalhando para apresentar uma noiva sem ruga e sem mácula. Mas ela tem ainda. Olha, eu vou te falar uma coisa, uma das poucas certezas que eu te dou, se você está chegando por aqui agora, é que você vai se decepcionar comigo. E com o pastor Luiz também. E com o seu pastor da rede, mais ainda. Brincadeira. Claro que vai. Nós somos falhos. E aí, o que você vai fazer sobre isso? Vai embora. É isso que o diabo quer. Perdoe. Ande a segunda milha. Você foi perdoado. O amor encobre multidões de pecados, de erros, de falhas. Nós não vamos conviver juntos procurando perfeição. Mas na dependência do Senhor, nós vamos ser protegidos desse cavaleiro maligno do inferno. Não abro mão de estar na vida da igreja. A vida da igreja é um lugar fundamental. Ontem eu terminei de escrever eu estou escrevendo um livro para os homens, para lançar no dia 7 de setembro aqui, dezembro, na primeira conferência de homens da videira. E ontem eu escrevi 10 consciências que o homem tem que ter para a sua jornada masculina na terra. 2 dias inteiros, escrevendo um capítulo. Jesus me ajuda. E você sabe, uma das coisas que você vê um homem que foi o maior rei de Israel falando, Davi, no Salmo 23, é que ele queria habitar todos os dias na casa do Senhor. Nenhum homem, pai de família, homem de verdade, é capaz de cumprir a sua jornada fora da vida da igreja. Eu afirmo isso. Todos os outros vão falhar e vão sucumbir. Porque só na vida da igreja você vence o cavaleiro da morte, que ataca a sua vida, ataca a sua família, que ameaça, que rouba a vida. Mas aqui dentro tem uma proteção para você. O candelabro, a comunhão dos santos. Quantos dizem glória a Deus por isso? Oh, irmão, isso é maravilhoso. Dê um aplauso ao Senhor. Não permita que os fracassos, os apontamentos, tire você daqui. Não permita. Você sabe, muitas pessoas, porque é aqui que a sua luz vai brilhar. Na comunhão que a luz brilha. É no candelabro que a gente põe a luz. Não é? Naquela parte de cima dela. E ela brilha. Não é interessante que a Bíblia fala? Olha esse versículo aqui, ó. Deixa eu ler um versículo para você. Marcos capítulo 4, verso 20, se você quiser abrir sua Bíblia. Diz assim: também lhe disse: vem porventura a candeia ou o candelabro para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Ou vem antes para ser colocada no velador, em cima, para iluminar? Alqueire, hoje é medida de terra, né, aqui em Goiás. Mas não é isso que a Bíblia está falando. Por isso que muita gente lê e não entende. Fala, como assim colocar o candelabro do alqueire, da terra? Não. O alqueire naquela época era tipo um balaio. No passado recente, você ia, não tinha supermercado, nos armazéns não tinha tudo a granel, arroz, feijão, farinha. Esse menino não sabe disso. Depois olha na internet, para vocês verem. Aí tinha um negócio lá que pegava tipo 1 litro com a ponta assim, né, para medir. Então, aquilo ali era o alqueire daquela época. Era aquele negócio de colocar grãos. Então, ele era, portanto, uma representatividade de negócios, porque os negócios eram feitos com essas medidas de comida. E a Bíblia está dizendo, não coloque a sua luz debaixo disso. Porque, o que significa isso, pastor? Uma vida que ama o dinheiro. Pessoas que colocam e morrem por dinheiro. Vivem a vida em função do dinheiro. Essas pessoas, a luz dela vai ser escondida. Mas se você é um empresário, você não precisa morrer pelo dinheiro. Venha viver o reino de Deus na igreja. E como empresário, o seu negócio vai ter muito mais valor ligado à vida da igreja do que se você estivesse vivendo em função disso. Não permita que a ganância roube a sua luz. Tem gente falando, não tenho tempo para viver a vida da igreja porque eu tenho que ganhar dinheiro. A Bíblia fala que os que querem ficar ricos caem em tentações, ciladas, se atormentam com muitas dores.
Deus vai te prosperar. Mas você não pode ser escravo do dinheiro. Um dia um irmão me procurou, quebrado, sem dinheiro, com dívidas, iam tomar a casa dele. Ele falou, pensei em me matar. Eu falei, não faça isso. O dinheiro não é nada. Todos nós vamos morrer. E quando a gente chegar esse dia, não vai ter caminhão de mudança lá. Não vai levar nada. Não vai levar dinheiro, não vai levar carro, não vai levar casa. Então por que morrer por isso? Eu vou te falar uma coisa séria. Todo homem morre pelo seu verdadeiro Deus. Eu falo verdadeiro porque nunca confessam, mas morre por ele. Quando você morre por dinheiro, esse é o seu Deus. E às vezes você não está se matando no sentido de dar um tiro, mas está matando a sua vida, porque você só pensa nisso. Mas se você buscar o reino de Deus em primeiro lugar, o dinheiro vai ser uma consequência. A bênção de Deus vai vir para você. Não esconda a sua luz nisso. A igreja é mais importante do que o dinheiro, muitas vezes mais. E nela está o suprimento. Mas a Bíblia fala para não colocar também debaixo da cama. O que significa a cama? Duas coisas. Preguiça, porque é lá que você dorme e não quer levantar. E sexo. Muitas pessoas estão escondendo a luz de Cristo, porque permitem que a preguiça, ou a pornografia, ou a vida em função dessas coisas, matam ele. Mas a graça de Deus te liberta de todas essas coisas. Quando você vive a vida da igreja, você é livre. E a sua luz pode brilhar. E aí esse cavaleiro não te alcança. A morte não é só a morte física não, viu, irmãos? Todo tipo. A morte tem muitas faces. Depressão é morte. Ansiedade é morte. Raiva, úlceras. Todo tipo de coisas que te oprime é morte. E você é livre na comunhão da igreja, na vida da igreja. Não esconda a sua luz. Não permita que nada disso impeça você. Quantos dizem amém? Não caia na ilusão de querer ficar rico amanhã. Isso é um espírito maligno. Provérbios diz, capítulo 13, verso 11, que os bens que facilmente se ganham, esses diminuem. Mas os que ajuntam a força do trabalho, vai aumentar. Só os adolescentes digam, vamos trabalhar. Todo mundo. Mas sem ansiedade. Sem ansiedade, não é? É muito importante você ter esse entendimento. Vamos avançar. Veja que nós fomos desafiados. E aí você tem o terceiro pilar. Estou terminando já. Veja que o terceiro pilar é o pilar do Partido Pão, que ataca o cavaleiro preto, da fome, da miséria, que mata dessa maneira. É o Partido Pão. É ele que combate esse cavaleiro. É por isso que a Bíblia diz que quando você pega o cálice e o pão, você tem que discernir, você tem que distinguir entre os dois. Por quê? Porque o cálice é o sangue, que é para lavar os seus pecados, para nos purificar de todo o pecado, que remove a culpa, a condenação e a acusação. Mas o pão é o pão que foi partido, que foi colocado na cruz, que recebeu toda maldição, toda doença, toda morte, estava sobre ele. Quando você come o pão, você pode crer na cura, na saúde. Quando você bebe o cálice, você pode crer no perdão. Eu estou perdoado, eu estou curado e abençoado. Vinho no pão. Esse entendimento é fundamental. E depois você tem o quarto pilar, que é a oração. Para você, para sua família e para a igreja. E a gente volta lá no altar de incenso. E é a oração que combate o cavalo vermelho. O que é o cavalo vermelho? Quem lembra? A guerra. Deixa eu falar uma coisa para você. Toda briga dentro da sua casa, entre seu pai e sua mãe, entre você e seu cônjuge, entre pais e filhos, toda intriga na célula, toda briga em casa, toda intriga no trabalho, é um ataque do cavaleiro vermelho. Se está tendo briga, confusão, intriga, o cavaleiro vermelho está te atacando. Como que vence ele? Com a oração. Oração.
Você não tem inimigos de carne e sangue. Ore. Por isso que a Bíblia fala o quê? Ore pelos seus inimigos. Abençoa quem te persegue. Inimigo que persegue, cavalo vermelho. O que Jesus falou? Dá um tapa nele também? Não. Ore por ele. A oração, o altar de incenso, paralisa a guerra. Experimente orar. Experimente orar. Ore pelo seu casamento, em vez de ficar tentando mudar seu marido, em vez de ficar tentando mudar sua mulher. Ore pelo seu filho, ore pelos seus pais, ore pelo seu patrão, ore por quem te persegue, e você vai ver que o diabo vai cair. E quando o diabo cair, o conflito para. Mas nós queremos resolver brigando. Isso é natural. Você não resolve a briga dessa maneira. Antes, eu trabalhei numa multinacional antes de ser pastor, tenso às vezes. Quantas vezes eu fui para o banheiro orar, o negócio, o tempo fechava, eu via o conflito, confusão, perseguição, eu ia para o banheiro, eu orava, trancava a porta, repreendia os demônios. Quantas vezes solteiro, eu via confusão dentro da minha casa. Me lembro uma vez que um dos meus irmãos estava num conflito com meu pai. Eu estava na lua de mel, minha mãe me ligou. Não vou falar qual deles, não. Tem 4, são 4 lá em casa. Faz muitos anos. Eu lembro até hoje, eu entrei para o banheiro para orar por esse conflito que estava tendo na minha casa. E eu comecei a orar e fui tomado por um espírito de intercessão. Eu lembro como hoje, até hoje, a cena no banheiro, banheirinho que eu estava lá. E eu comecei a orar com gemidos inexprimíveis, a pastora Arash. E eu fiquei ali por uns 20 minutos, orando e chorando, de soluço, uma coisa que Deus me tomou. E de repente, parece que tinha aberto, sabe como passa a tempestade? Pá, o céu abriu. E eu senti uma paz profunda. Falei assim, nossa, o que aconteceu? Falei, resolveu o problema. Liguei para minha mãe, meu filho, está tudo certo. A sua vida é a história das suas orações respondidas. Aprenda a orar. Não guerreie, ore. Fala para o irmão, para de brigar e ora. Pode aplaudir o Senhor? Eu sinto a unção aqui. Poderoso, isso é poderoso demais, não é? É dessa maneira que nós enfrentamos, queridos. E Atos, o irmão do teclado, pode subir, pastor Azaf também. Em Atos 2,42, a Bíblia diz que, lá em Atos 6, 7 primeiro, crescia a palavra de Deus. E em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Atos 12, 24, a Bíblia diz que, entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. No capítulo 19, verso 20, diz que a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Aonde que isso acontecia? Na igreja. Na igreja. É aqui que é o lugar de vencer os 4 cavaleiros. Aqui tem a doutrina dos apóstolos. Aqui tem a mensagem da obra consumada, do Evangelho da Graça, para impedir que o espírito de engano destrua sua vida, sua casa, sua família. Aqui na vida da igreja, você vai encontrar a comunhão dos irmãos, na célula, no discipulado. E esse cavaleiro amarelo não vai te matar. É maravilhoso, o irmão chegou aqui querendo morrer. Mas porque ele está na igreja, eu dei uma palavra para ele. Eu abri os seus olhos, mostrei que não vale a pena. A morte é um demônio. Tem gente, eu falo para ela, é um espírito, é o último inimigo a ser vencido. Quem se mata tentando encontrar paz, encontra um demônio do lado de lá. Aconteça o que acontecer, nunca se mate. Porque a morte não é a paz, nem a saída, é um demônio. Corra para Deus. Nele há esperança. Mas porque ele está na comunhão, eu dei uma palavra para ele, eu mostrei a palavra, eu orei por ele, e ele entendeu. Mas se ele está isolado pelo espírito de engano,
fora da comunhão, já vai matar ele e destruir a família dele. Eu falei, você quer se matar porque você está sem dinheiro e as pessoas querem tirar a sua casa, mas o que tem valor é a sua família, que está lá com você. Não é assim, mas é na igreja que a gente encontra isso, é ou não é? É na igreja que alguém te encontra e fala, irmão, onde você anda? Você está sumido, você faz falta, vem para cá, para com isso. Não é? É na igreja que alguém te dá um cutucão, se você é casado, e fala, para de olhar para outra mulher, irmão, estou te vendo. Sua família é preciosa, que história é essa? Que conversa é essa de ficar batendo papo com mulher no WhatsApp? Você é casado? As irmãs digam amém. Veja, é aqui na igreja que a gente toma a ceia com revelação e impede que o espírito da miséria, da enfermidade alcance a sua casa, porque você crê e o poder de Deus se manifesta. É aqui na igreja que a gente ora no altar de incenso e paralisa a guerra que acontece na nossa vida, na nossa casa, no nosso meio. Quando nós oramos, esse cavaleiro é paralisado. Mas todas essas coisas só podem ser vividas numa igreja que valoriza as 4 coisas. Nós temos praticado isso desde o começo. Crescemos assim. Essa igreja começou na minha casa, na comunhão dos irmãos, partindo o pão. Oração todos os dias, nós nunca paramos, porque tem oração todo dia. Nós oramos porque valorizamos a oração, valorizamos o partir do pão, valorizamos a comunhão, valorizamos a oração. Nunca deixe o diabo te tirar da igreja. Nunca. Não deixa a mágoa, não deixa a decepção, não deixa a frustração, não deixa a falha do pastor ou de um irmão. Eu entendo, tem irmão que é chato. Deixa ele um pouquinho de lado e anda com os outros. Mas não abandone ele não. E se você é chato, para de ser chato. Em nome de Jesus. Porque você é amado. Mas não se incomode. Tem muita gente chata que depois fica gente boa porque cresce. Tem que ter paciência. Não é verdade? Tenha paciência. Nenhuma família é perfeita. Você vai embora da sua casa porque ficou magoado com sua irmã, seu irmão, seu pai, sua mãe. Vai mandar o filho embora porque ele errou? Não, nós também não fazemos isso. Nós perdoamos uns aos outros, perdoamos o pastor, perdoamos os irmãos, perdoamos o líder. Somos perdoados, mas não vamos embora. Nós dizemos amém. Nós somos família. Você faz parte da família. Entende o poder, você percebe um peso aqui hoje, da importância que você está ouvindo. É a igreja. Daqui a pouco nós vamos partir o pão. Queria convidar você para ficar de pé. E olha, por Deus, coisa que eu até quero avisar você que tem criança, traz ela aqui para o culto. Domingo que vem vai ter um tabernáculo montado aqui, ó, nesse andar de cima que dá para o acesso ali para o auditório da